tema já combinado aqui entre os jornalistas. Vamos falar sobre a questão da infraestrutura de Juazeiro, ok? O jornalista Walter Mário Pimentel poderia começar, então? Candidato, a questão da infraestrutura do município de Juazeiro, de um modo geral, nós sabemos que é precário, mesmo a gente sabendo que os recursos são suficientes para isso, mas o gestor municipal ainda insiste em dizer que herdou uma herança maldita das gestões passadas, e nós sabemos que esse argumento a população ela não conseguiu absorver essa situação. Falando na questão estrutural da cidade, os acessos de um bairro para o outro, até por conta que a nossa cidade ela vem crescendo desordenadamente. E mesmo com a chegada do privado, que chegou forte em nossa cidade, com geração de emprego, mas a gente ainda sente que existe uma grande dificuldade para emprego para a nossa juventude. E o município, o público, deixou de cumprir com o seu papel. Eu pergunto, candidato, o que o senhor pretende fazer, o que o senhor tem de projeto para apresentar ao povo de Juazeiro nessa questão estrutural da cidade de Juazeiro, que realmente ridiculariza toda a situação nossa como moradores do Juazeiro, que pagamos os nossos impostos? Pode ter até herdado, mas não fez nada para mudar. Herança maldita da infraestrutura de Juazeiro, pode ter herdado, mas também não fez nada. Eu herdei e vou chorar porque herdei. Então, sim, nós vamos herdar isso também. A partir de 2013, eu estou preparado para herdar isso também, porque não foi feito absolutamente nada. E alguém precisa fazer algo, né? Algo urgente. O que é urgente na nossa cidade? Tudo. Começaremos por onde? Pelas grandes avenidas, que precisam ser imediatamente ser organizadas, porque Juazeiro hoje se resume a 3 avenidas apenas. As demais, e com um gargalo, um gargalo viário de mobilidade, porque todo mundo quer andar por onde pode se andar. Não é verdade? Então, as avenidas marginais da cidade estão abandonadas há muito tempo. Nós precisamos trabalhar para diminuir o fluxo do centro da cidade. O fluxo de veículos, o fluxo de moto e de transeúntes também. Então, algumas ruas, algumas avenidas são prioritárias no nosso projeto de governo. Outra coisa importante é dar uma reorganizada no trânsito. Além de toda dessa reclamação que é feita, o improviso de Juazeiro ainda continua muito grande. E eu digo sempre que as avenidas de Juazeiro ligam nada a lugar nenhum. As avenidas de Juazeiro começam aleatoriamente em um lugar e termina aleatoriamente em outro lugar. Para você ver, a decantada Avenida Nova Juazeiro começa no contorno do bairro Tabuleiro e termina no contorno, morre no contorno do mercado do produtor. E a partir daí você não tem mais nada. Né? Você não abre essa perspectiva de continuar uma duplicação, né, viária e nada. Então, absolutamente nada. Então, se constrói mal. Além das possibilidades de construir, se constrói muito mal, se faz muito mal. Então, quando a gente fala da infraestrutura urbana, a gente precisa ver a questão da mobilidade urbana, né? O acesso às avenidas, às ruas, a cidade. Além do que se faz é de péssima qualidade. O asfalto da Cheficuri, lá que liga o Juazeiro 8, Antônio Guilhermino, não está todo esburacado, né? A malha viária está toda esburacada, o asfalto não tem nem 2 meses, 3 meses que foi inaugurado, já não serve mais, já caberia inclusive uma reforma, né? Tá? Então são coisas que a gente precisa, Walter Mário,
ter o cuidado de fazer as coisas e fazer as coisas bem feitas. É necessário. Então, o Juazeiro tem hoje alguns gargalos que a gente precisa imediatamente resolver esses gargalos, tá? Das grandes avenidas, prioritariamente, iniciando, e depois indo para os bairros, né? Inclusive a questão dos bairros, a questão das avenidas, a questão de saúde pública. Eu gosto de relatar que nós, transeuntes de Juazeiro, ficamos desesperados quando estamos andando na cidade. E outro dia, conversando com um motorista do SAMU, que foi atender uma senhora num bairro de periferia de Juazeiro, e dizia assim, o médico dizia: aperta o pé, senão nós vamos perder essa vida. E o motorista dizia: doutor, aperta o pé como? Não tem como eu andar. Aperta o pé, só se eu colocar uma asa na ambulância, né? Então, inclusive a mobilidade urbana é questão de saúde pública. É nessa mobilidade que eu estava querendo exatamente tocar nesse ponto. A cidade, ela tem uma estrutura arcaica, porque tem todo um histórico dela, tem a memória dela, quer estar ali dentro daquele centro, as ruas realmente são estreitas. Como é que o senhor pensa em fazer esse tipo de modificação sem interferir necessariamente nessa história, nessa memória, e deixar, inclusive, calçada para que as pessoas possam transitar? É interessante isso, porque toda vez que eu caminho naquele centro, eu fico me perguntando o que é que eu vou fazer aqui. O centro histórico, na concepção do pessoal, ele tem limites, né? O limite do centro histórico do pessoal vai do estádio Adalto Moraes, do transbordo urbano ali, no terminal rodoviário, até o cais, né? Até o cais, da Avenida Adolfo Viana até a Avenida Santos Dumont. Aquele quadrado, para mim, é um centro histórico que a gente precisa estar... E nós, os engenheiros, urbanistas, eles estão se debruçando em fazer um projeto, alguns momentos com calçadões, alguns momentos com espaços só para bicicleta, alguns momentos com espaços para pedestre, né, como calçadão, e outros como mão, né, uma reorganização do trânsito. Então, aquele espaço que a senhora chama de espaço histórico, a questão histórica de Juazeiro, ele está sendo muito bem pensado, e eu fico muito preocupado quando eu vejo liberações do poder público fazer aqueles caixotes, aqueles prédios, aqueles caixotes, aonde já coloca as marquisas, né, as marquisas dos prédios, né, passando em cima das calçadas, né, que são coisas que a gente precisa ter o cuidado com aquele centro. Aquele centro precisa, a liberação pela Secretaria de Obras, precisa ser melhor olhado aqueles projetos arquitetônicos ali, né, porque já fere, inclusive, tudo isso, tudo o que a senhora coloca. Aquela marquisa pode ser também um perigo ali na cabeça de um transeúde. Então, são muitas coisas improvisadas. O público realmente não está sendo respeitado. Os limites, tudo que você faz em questão de obra, tem normas técnicas. Do ponto de vista do meio ambiente, ecologicamente correto, a questão das malhas ciliares, essa distância, que na época da construção, da ocupação imobiliária, o código não existia ainda, o código florestal, portanto, muita coisa realmente está embargada, não pode ser avançada. Como é que o senhor pensa em trabalhar esse processo, que envolve, inclusive, políticas públicas, não só municipais, mas políticas públicas federais? Vamos fazer uma emenda, vamos fazer. Então, já estou lá. Segundo bloco. Já estamos no segundo bloco, Teresa volta com a pergunta. Então, professor, a gente queria que o senhor falasse um pouco exatamente sobre essa questão da infraestrutura urbana. O senhor fala, inclusive, sobre desenvolvimento sustentável, né? E como é que o senhor pensa em trabalhar essa questão do ponto de vista urbano, do ponto de vista dessa mudança do código florestal, a questão das matas ciliares, a ocupação urbana que Juazeiro cresceu de uma forma desordenada, e essa parte da urbanização que foi ocupada, a parte imobiliária ocupou boa parte também próximo ao rio, exatamente não mantendo essa distância que o código fala tanto em relação ao rio e a própria definição de habitação,
e ocupação desse espaço. Como é que o senhor pensa em trabalhar isso no seu governo? Primeiramente dizer que eu venho falando que a quantidade de automóveis em Juazeiro, por questões externas da crise econômica mundial, Juazeiro hoje tem uma frota de 22 mil carros, 26 mil motos. Essa quantidade de carros, de veículos rodando na cidade, é uma perspectiva para 2020. A cidade não se preparou para isso. Então aí vem acarretando toda essa situação que você vem colocando. Então nós precisamos repensar a cidade, né, na organização urbana, para a segurança do pedestre, para a segurança dos idosos, repensar o centro da cidade, possibilitando ciclovias, você possibilitando calçadões, tá? A estrutura urbana de Juazeiro tem que ser pensada com muito carinho, porque tem coisas que não dá mais para resolver definitivamente, mas você pode mitigar, tá? Algumas questões, né? Mas que as avenidas que sejam construídas a partir de agora, elas sejam realmente construídas possibilitando toda essa viabilidade, pensando na cidade para mais 30, 40, 50 anos. Né, na perspectiva de você abrir avenidas. Tem algumas avenidas no projeto do PSOL que nós vamos abrir. Nós vamos duplicar, nós vamos abrir, nós vamos ampliar essas avenidas. Temos como fazer isso sem ter nenhum problema de impacto ambiental. Tá? Isso é importante dizer. Nós temos condição de reestruturar todo o trânsito na parte central de Juazeiro, principalmente na questão das avenidas, pensando na Avenida Santos Dumont, pensando na Avenida Adolfo Viana e pensando na Luiz Inácio Lula da Silva, fazer ali um projeto integrado. É necessário também que pensar na construção do município pedagógico, que em alguns momentos essas vias sejam fechadas para que os estudantes possam andar tranquilamente ali, porque você tem um complexo de escola, o Colégio Paulo VI, você tem um complexo ali de universidades, né, um conjunto de escolas ali entre a Luiz Inácio e a Adolfo Viana. Nós temos que pensar com muito carinho, e já temos um estudo já feito disso a partir da cidade de Diadema, em São Paulo, né, que a gente está buscando essa experiência para trazer para cá, fazer o que a gente chama de benchmark, né, copiar o que está dando certo nos outros lugares e trazer para cá. Construção de shopping a céu aberto? Construção do shopping, exatamente isso, naquele centro histórico, no centro comercial. Os calçadões serão exatamente nessa perspectiva de shopping a céu aberto. Fazer complexo de lazer, de área de acolhimento das pessoas, né? E ali você uma revitalização social daquele centro histórico do centro da cidade, com a implementação de alguns equipamentos culturais, alguns equipamentos de galerias também a céu aberto, galeria de exposição de arte, onde os artistas possam estar em encontro com a população, fazer lugares aprazíveis e prazerosos, utilizando o cenário do Rio São Francisco. E aí, pensando no Rio São Francisco, me remete à sua pergunta, o que fizeram então? Privatizaram a orla de Juazeiro. A orla de Juazeiro é privatizada, né? A orla fluvial de Juazeiro está lá, os grandes condomínios. Inclusive os governos, o federal e estadual, fizeram coisas horríveis ali, porque fizeram universidades, não dando acesso à população, não fizeram nenhum equipamento compensatório para a população. Os próprios governos, tanto estadual como o governo federal, destruíram o acesso, privatizaram, né, o acesso da orla fluvial de Juazeiro. As matas ciliares precisam ser vistas, ali os grandes condomínios, precisa alguém ter coragem, porque ali também houve uma quiescência de invasão imobiliária, de ocupação ilegal de solos. Então alguém tem que ter coragem
de pedir compensações na justiça, ou pelo menos questionar. Porque ali são jogados esgotos ali daqueles condomínios de luxo, que inclusive moram as grandes autoridades do judiciário, né, do legislativo e do executivo municipal. Jogam um esgoto lá sem nenhum tratamento e precisa ser revisto isso. Interessante ainda, se você pensar, andando naquela avenida que vai em direção à Pedra do Lorde, onde estão esses grandes condomínios, do lado direito, subindo o rio, é condomínio. Do lado esquerdo do asfalto é periferia. Eu nunca vi um negócio desse. Quer dizer, os condomínios tiraram, inclusive, o privilégio da periferia. Não é ter acesso ao rio, não. Ter visão do rio. Porque fizeram casa de 2, 3 andares, nem o privilégio de ver o rio, a população mais pobre tem. Então é necessário que alguém tenha coragem de mexer com isso. Não é nada de caça às bruxas, não é nada de perseguição, é apenas utilizar um pouco de bom senso, né? E dividir um pouco desse conforto, desse prazer para toda a sociedade. É tirar um pouco do egoísmo, né, das pessoas, e que as pessoas, eu tenho absoluta certeza que as pessoas vão compreender muito bem e não vão entender isso como perseguição. Candidato, agora recentemente, o subcoordenador da SERIM, o ex-deputado Pedro Alcântara, inclusive faz parte do conselho político do atual gestor e candidato à reeleição de Juazeiro. Ele, em uma entrevista ao nosso programa, ele citou que, se caso algum dia chegasse a ser prefeito de Juazeiro, administraria Juazeiro dos bairros para o centro. E eu pergunto ao senhor se o senhor também passa na sua mente de fazer o mesmo que foi citado o ex-deputado Pedro Alcântara. Mas nós sabemos que a nossa cidade passa por uma situação difícil, a questão estrutural. Inclusive foi preparado um projeto muito audacioso pelo atual governo, pela atual gestão, de reestruturação da área central de Juazeiro. E não passou de um simples projeto, que não saiu do papel. Eu pergunto ao senhor, o senhor pretende colocar em prática esse projeto com um melhoramento na parte estrutural da cidade, e se o senhor também pensa da mesma forma que o ex-deputado Pedro Alcântara pensa, em governar a cidade da periferia para o centro? Nós não pensamos, nós vamos fazer. As pessoas tiveram possibilidade de fazer e não fizeram. Nós precisamos acabar com esse discurso, eu vou fazer, e não faz. Pessoas que estão na vida política em Juazeiro pelo menos há 30 anos. Né? 30 anos é uma vida. Né? 30 anos é uma vida. E desde que eu conheço essas pessoas, eu vou ouvindo dizer que vão fazer um dia. E na realidade nunca fizeram. E nem vão fazer mais, porque o povo de Juazeiro é sábio, inteligente, não vão permitir mais certos retrocessos. Não vão fazer mais. Agora nós vamos fazer. Sem demagogia. Sem demagogia. Não dos bairros para as cidades, mas de Juazeiro para Juazeiro. Porque quando se coloca periferia, até sociologicamente, quando você coloca o termo periferia, bairro já é longe. Periferia parece na cabeça das pessoas, no imaginário, que é mais longe ainda. O submundo do submundo. Tem uma questão subjetiva extremamente importante. Morar num bairro já é longe. A pessoa já não mora no centro, já mora num bairro. Talvez o bairro é bem próximo do centro, ali você pode ir andando. Quando você fala periferia, supõe-se que é mais longe ainda. Né? E Juazeiro, quero dizer hoje, eu quero saber, geograficamente falando, onde é centro, onde é periferia. A cara de Juazeiro é a cara de periferia. Exceto 5 ruas que você tem ali no centro da cidade, que pode se prospectar como algo diferente de periferia, porque o resto do modelo da cidade de hoje é caótico, é uma cartografia extremamente caótica. Então, limite geográfico para saber onde é bairro ou periferia, hoje Juazeiro não tem. Acabaram, inclusive, com isso. Quer dizer, é uma periferia só da cidade. Agora, nós podemos fazer, administrar Juazeiro ali no centro da cidade, como a gente já vem falando há algum tempo, não quero ser repetitivo, até para a gente ganhar tempo, nós temos todo um conjunto de ação, de ordem econômica, de ordem de estruturação
urbanística, de ordem de estruturação arquitetônica, de ordem de estruturação cultural, para onde nós delimitamos onde seria o centro histórico de Juazeiro. E quero dizer que Juazeiro hoje tem 95 pontos que podem ser resgatados como patrimônio histórico-cultural da cidade. 95 pontos, né? E eu gostaria depois de conversar sobre isso. E alguns, o próprio governo do município está desestruturando esses pontos. Hoje pode, inclusive, a cultura arquitetônica de Juazeiro, porque só tem 95 pontos que podem você considerar como projeto arquitetônico da cidade, que estão sendo destruídos por conta de especulação imobiliária. Um deles que eu espero que seja de restauração, seja o da estação ferroviária. Exatamente. Inclusive, candidato, nesse pacote que está dentro também da questão estrutural da cidade, que é o transporte. Porque existe uma discussão entre o município e as empresas de transporte, ou a empresa de transporte de ônibus coletivo, que falta estrutura nos bairros periféricos de Juazeiro. E, por conta disso, uma conversa que eu tive com o proprietário da empresa, ele disse que não há condição, porque ele tem que se adequar à questão da acessibilidade, que são os elevadores nos ônibus. Ele disse que não existe a possibilidade ainda de fazer isso por conta da estrutura da periferia, dos bairros periféricos de Juazeiro. E não há os acessos. Como é que você vê essa situação? Isso de certa forma, ele tem razão. De certa forma, ele tem razão. Outra coisa interessante, que cidade grande, cidade importante, dentro já da carta que nós assinamos, da sustentabilidade, cidade grande não é a cidade que todo cidadão tenha um carro, um transporte, mas que todo cidadão possa andar no transporte público. Isso seria o conceito de cidade civilizada. Não é cada pobre ter um carro. É todo o rico poder andar de ônibus, poder andar de transporte público. Essa é a rótica da sustentabilidade. Que essas pessoas se sintam à vontade, seguras de andar no transporte público, como é no mundo inteiro, no mundo civilizado. Então, esse é um dos compromissos do senhor, quando o senhor assinou a carta do compromisso das cidades sustentáveis. Quais foram os itens que o senhor viu como possíveis para aplicar em Juazeiro, para realizar em Juazeiro? Primeiro, a questão da governabilidade. Segundo, a questão do respeito à criança, do respeito, do carinho, do amor aos jovens e do respeito ao idoso. Nós temos o maior respeito ao idoso e quero dizer, dar uma boa notícia a todos nós, que nós vamos ficar velhos, né? Uma boa notícia a todos, nós vamos ficar velhos, né? E nós precisamos construir a nossa cidade para que a gente more. Quando a gente ficar mais velho, né, ter todo o conforto, né, de morar numa cidade. E passa por todas essas questões, Valtemário. É um complexo de dificuldades que nós vamos ter que enfrentar e que vamos ter que ter coragem para enfrentar. Essa questão da mobilidade, do deficiente físico, do idoso, tá? E das próprias pessoas, das mulheres. Eu vejo a coisa mais deselegante do mundo é uma mulher subindo de ônibus em Juazeiro. E principalmente de saia. Né? Tem que abrir e fazer aí um ângulo aí, até, né? Um pouco até desconfortável, para subir no ônibus. Não imagina uma mulher subindo, passa por isso, imagina um cadeirante, imagina um idoso, né? E tudo isso passa de você fazer pelo menos os pontos de ônibus, Walter, melhorar a questão dos pontos de ônibus. E aí o município pedagógico ensina isso, vai nos ensinar isso, que é fazer esse ponto de ônibus com essa capacidade, com essa possibilidade de acessibilidade, mas que o usuário também cuide do ponto de ônibus, porque serve para ele, serve para a cidade como um todo, e serve inclusive para o parente dele, para o avô dele, para o pai dele, para a mãe dele, para o tio e para o vizinho. Tá? Então é um equipamento que serve a todos. Então é essa consciência que precisa se estabelecer também. Falar em rápidas palavras, vamos passar para o último bloco, que é político. O que é que vocês acham? Que é a questão da autoestima do juazeirense, muito, sempre, porque o Juazeiro é uma cidade que sempre expressa esse sentimento, que é ruas que não têm árvores,
né? Quer dizer, a falta absoluta de arborização e a consequente falta de beleza nas cidades. Nos últimos anos não se viu, de fato, a construção de praça no município de Juazeiro, automaticamente não se viu a arborização. O Ministério Público disse que 40% de todo o esgoto da cidade vão para o rio, agora recentemente, sem tratamento adequado. Aliás, a arborização tem na cidade, agora desordenada. Hoje é plantado no meio da rua, planta de um lado, mas Juazeiro ainda tem sorte de ter essas árvores plantadas por terceiros, porque não existe uma ordem pública. Não existe. Não existe de arborização. Petrolina fez uma campanha de arborização que era aqui para se tirar a planta da casa, precisa ter uma árvore na porta. Cada uma que você tira, na verdade, quando diz o município diz também, que cada uma que você tira, você tem que plantar 3. Plantar mais, né? Então, o Juazeiro não tem esse tipo de projeto. E se tem no urbano, como é que a gente planejamento chama? urbano. O plano diretor. O plano diretor urbano de Juazeiro, que está sob júdice. A questão é, o que é que o pessoal pensa com relação a realizar no sentido de arborizar e de criar leis que incentivem a cultura da arborização? Resumindo, não está sobre juros, mas ele não tem... Não tem, diretor. Totalmente ultrapassado. Já passado. Esse que está sobre juros. O subjúdice tem 10 anos. O que está subjúdice tem 10 anos. Você está contando obsoleto. Ultrapassado. O Ministério da Integração Nacional enviou verbas para os municípios projetar, fazerem um programa, fazerem reuniões e realizarem o seu plano diretor. Petrolina terminou agora no final do ano. A revisão, ele fez a revisão. Isso. Por que Juazeiro não tem isso e o que é que o pessoal pensa fazer? Só para a gente fechar esse bloco, partir para a política e acabar. No plano diretor, o PDDU, né, do Juazeiro, a gente precisa resgatar e adequar. Né, nós temos o nosso grupo de engenheiros e urbanistas, eles trabalham na perspectiva do plano diretor antigo, que está sob júdice, fazer adequações, né, para que você, pelo menos, você possa desenvolver algumas atividades, alguns trabalhos que não venham ferir né, definitivamente, né, tudo que foi feito e que se acabe com a cultura do improviso. Né? A partir de estudos feitos, né, foram estudos caros, né, realizados, né, nós temos o plano diretor em mão, estudamos ele, nos debruçamos sobre ele e precisamos adequar. Algumas coisas são importantes, porque o plano diretor ele faz também uma prospecção para os 10, 20 anos e alguma coisa dá para ser adequado. Tá? Não pode ser totalmente descartado e você começar do zero. Não precisa. Você precisa fazer atualizações. Tá? Agora, pensa-se que Juazeiro tem uma geografia própria, né, de cidade, da cidade, e um pouco diferente daqui. Aqui é Juazeiro é uma bacia, né? Juazeiro é uma bacia, em forma de bacia, e aqui você tem uma planície, né? Então nós temos uma arquitetura, uma geografia diferenciada. Então nós precisamos fazer um tratamento todo especial. Você poderia você tem os canais a céu aberto de Juazeiro que não são tratados de jeito nenhum. Está lá abandonado e fica lá apenas como receptor de lixo. Você poderia fazer arborização a partir dos canais. Você poderia urbanizar a cidade a partir dos canais que estão a céu aberto, cortando a cidade. Tá? E é possível se fazer isso. E tem muitos canais assim, a céu aberto em Juazeiro. Então você poderia fazer todo um trabalho de urbanismo e arquitetura, né, as margens dos canais. Você poderia, inclusive, fazer o melhor tratamento de esgoto à margem dos canais, fazendo à beira dos canais área de culpa, área de ciclismo, área de lazer, área de esporte, mas não se faz nada, absolutamente nada. Aliás, estão se construindo creches à margem dos canais, sem nenhum tratamento preventivo de degradação ambiental. Então, logicamente, um canal daquele, no momento de chuva,
inclusive vai invadir as creches, vamos estar invadindo as creches. Então, os canais a céu aberto, quem conhece bem a geografia de Juazeiro, todos aqueles canais vindo lá do Alto da Aliança, acompanhando os IAS, indo até lá o bairro Itaberaba, passando pelo bairro Itaberaba, inclusive na rodovia Nova Juazeiro, não fizeram absolutamente nada da margem do canal. Poderia se fazer também um projeto urbanístico à margem dos canais. Então, há condições de fazer, né? Há possibilidade de fazer um projeto de urbanização, um projeto de arborização. Há espaço para você fazer um grande parque da cidade, à margem de um canal, né, que fica ali por trás do ginásio do esporte de Juazeiro, né, ali perto do condomínio Parque Centenário. Tem um espaço muito grande lá, que é um canal, que pode ser feito um grande parque da cidade. Então, tem como você fazer um projeto urbanístico de arborização na cidade. E utilizando, inclusive, a tecnologia desenvolvida pela Univas e as tecnologias desenvolvidas pela UNEB. Candidato, em conversa aqui com a colega Tereza e a colega Vera, nós descobrimos que em Petrolina existe uma lei, a questão da arborização. Quando a solicitação é apresentada uma planta na Secretaria de Obras, imediatamente a lei diz que você tem que plantar uma árvore. E cada árvore que é morta, que é retirada em Petrolina, você tem que plantar 3. O senhor pretende adotar também essa meta em Juazeiro com um melhoramento? É possível, tudo que é bom, a gente não tem que ter problema nenhum de autoestima quando você quer melhorar, né? Você fazer mais e melhor é o compromisso do gestor público. Então, no mundo da gestão, nada se cria, tudo se copia. Né? Então, no mundo da gestão, nada se cria, tudo se copia, não há grandes mudanças no mundo. Há ousadia, vontade de fazer, né? E tudo que for para melhor para a cidade, Valtemário, tudo que foi feito, nós vamos continuar fazendo o que foi feito de bom. Tudo que deve ser feito, que a gente encontrar de projeto que não foi realizado, que seja bom para a cidade, nós vamos realizar, e tudo que for possível ser feito. Agora, pensando em que é de baixo custo e de alta eficiência e eficácia, nós vamos utilizar. Então, não tem um problema nenhum de estar buscando experiência em outros lugares que deram certo, projeto nenhum.